Olá, amados, muito bom dia, ou muito boa tarde, ou muito boa noite a todos. Como estão todos? O desejo do meu coração é que estejam todos muito bem. Hoje nós vamos para a segunda aula do 8º módulo e vamos falar sobre poder e declínio da igreja. Bem, Jesus, antes de ascender aos céus, instituiu a sua igreja, na figura de seus obscuros e hesitantes apóstolos. Ordenou-lhes que esperassem em Jerusalém até que fossem revestidos de poder. Eles obedeceram até que se cumpriu o dia de Pentecostes. Isso está em Atos, livro de Atos, capítulo 2, versículos 1 ao 4. Essa experiência transformou aquele grupo débil e inseguro nos dinâmicos apóstolos que Deus usou para estabelecer a sua igreja. Aqueles apóstolos, batizados pelo Espírito Santo, iriam abalar o mundo da época e o influenciaram com o Evangelho de Jesus Cristo. O livro de Atos demonstra, todo o livro de Atos, demonstra que a igreja primitiva deu testemunho de Jesus com grande poder. Mas como a igreja primitiva cria e pregava a palavra de Deus, logo enfrentou grande oposição e perseguição do reino das trevas. E essa oposição conseguiu dispersar a igreja, fazendo-a aumentar e aumentando também a sua alegria. Tendo a igreja se tornado um tanto popular, começou a sofrer a influência das coisas do mundo. Foi perdendo a convicção da separação das coisas do mundo, recebendo misturas e impurezas nas suas fileiras. Estas misturas foram o fermento que mais tarde haveria de arruinar toda a massa. E essa ruína da massa deu início à queda da igreja. Vamos ver o que aconteceu. No ano 30 ao ano 100, de Pentecostes até a morte de João, a igreja foi um instrumento poderoso para a extensão do reino de Deus. Mas após a morte de João, não há registro de continuidade do ministério apostólico. No ano 130, a igreja começa a enfraquecer e as doutrinas são apenas rituais. No ano 150, o batismo do Espírito e os dons do Espírito perderam a sua importância. No ano 160, os homens começaram a avaliar o clero pela capacidade natural. No ano 180, foi o início da hegemonia romana, ou seja, da autoridade soberana de Roma. No ano 200, o batismo começou a ser infringido, ou seja, desobedecido de várias maneiras. É dessa época o registro das primeiras crianças batizadas. O batismo nas águas começou a ser substituído por outras formas de batismo. No ano 210 surgem discussões entre o clero e os leigos. No ano 225 as orações começam a ser escritas, as ditas rezas. No ano 240 surgem os primeiros mosteiros, para onde se retiram os ascetas. Já falei sobre isso, As ascetas são aquelas pessoas que se separam e se dedicam às orações e às privações. E faziam isso em busca de uma vida mais profunda. No ano 300, por influência desses ascetas, dá-se o maior valor às obras como forma de mérito para a vida eterna. Ou seja, quando começaram a pregar que a salvação pode ser por obras, e não é isso que a Bíblia nos ensina. Já no ano 313, Constantino, o imperador romano, assume o império e começa a impor doutrinas à igreja. No ano 350, a igreja começa a perseguir os pagãos, aqueles que não são batizados. Por isso, eles aceitam sem fé para não morrer, ou seja, aceitam o batismo sem entender nada, simplesmente para preservarem suas vidas. No ano 380, Roma é declarada autoridade suprema da igreja. No ano 392, aumenta a perseguição contra os pagãos, sendo os tais sujeitos à pena de morte, ou seja, os não batizados já tinham decretado antecipadamente a sua pena de morte. Já no ano 400, o batismo passou a ser considerado desnecessário e sem nenhuma importância. Os pagãos tomaram conta da igreja e para eles o batismo pouco significava. E assim começam os chamados 1000 anos de trevas. Sobre estes alicerces foi edificada a igreja da Idade Média, a Idade das Trevas. Não é difícil explicar por que ela caiu ao nível que caiu. A decadência da humanidade, em termos de civilização, de organização e também de religião, atingiu níveis absurdos, tendo sido escritas nessa época as páginas mais lamentáveis da história humana. A igreja já não era mais a igreja do Senhor.
era um falso sistema religioso que levava o nome de Jesus Cristo. Por causa da infiltração pagã, mais e mais concessões foram feitas para tornar a sua permanência na igreja mais confortável. Estas concessões acabaram banalizando a igreja, afastando-a cada vez mais de seus fins. Falo agora de algumas dessas concessões que foram introduzidas na igreja. Rapidamente falarei. Primeiramente, produziam-se liturgias e formas de orações. Os não salvos, que não conheciam a Deus, naturalmente não sabiam como orar a Ele. Portanto, precisavam de rezas para repetir. Os edifícios das igrejas tornaram-se maiores e mais decorados. Paredes eram cobertas de tapeçarias e pinturas. Decorações impressionantes eram criadas. Os serviços religiosos tornaram-se solenes e pomposos. Tudo para impressionar o homem natural e não para agradar a Deus. Os pagãos, que estavam acostumados a adorar deuses e lugares sagrados, rapidamente transformaram esse costume na adoração dos santos e a adoração a Maria. Era natural que os pagãos, agora participando da igreja, ainda procurassem objetos materiais de adoração, especialmente relacionados com lugares ou propriedades dos santos primitivos, imagens, gravuras, crucifixos, tudo servia à adoração. Os pagãos não podiam confiar num Deus que eles não conheciam, por isso cresceu a sua confiança nos bispos. A palavra deles tornou-se lei, até que toda a verdade deixou a igreja, abandonou a igreja completamente a verdade. Como toda a autoridade provinha de Roma, a capital do império, era natural que as pessoas encarassem-na também como capital religiosa. Gradualmente, a igreja romana começou a reivindicar prioridades em assuntos eclesiásticos, né? Da mesma forma como o Estado tinha primazia, tinha prioridade em assuntos políticos. Com o passar do tempo, Roma começou a procurar coisas que substanciassem essa primazia, essa prioridade. Declarou-se que Pedro fora o primeiro Papa, embora haja evidências de que Pedro não esteve em Roma. Mas essa reivindicação de autoridade é transmitida de Papa a Papa até os dias de hoje. Com a crescente infiltração do paganismo na igreja, as autoridades eclesiásticas foram se cercando de privilégios e acumulando bens materiais, tanto que os postos religiosos passaram a ser muito cobiçados. Os governantes perceberam que havia um filão de benesses, riquezas e prestígio a ser explorado e começaram a influenciar cada vez mais na nomeação de sacerdotes, bispos, cardeais e até de papas. Pessoas sem nenhuma qualificação religiosa, homens de moral reprovável, acabaram ocupando os mais altos postos da hierarquia da igreja. Aí vem a pergunta, né, meus amados? Mas Deus esqueceu do seu povo? Não, negativo. Como acontecera com Israel no passado, Deus nunca permitiu que a luz da verdade se apagasse. Através de toda a história do Velho Testamento e toda a apostasia dos filhos de Israel, Deus preservou um remanescente de pessoas que se apegou à verdade. Jamais acontecerá que Deus fique sem uma testemunha na terra. Ao longo de toda a história do homem, sempre existiu uma reserva de homens de fé, como fermento apartado para fermentar a massa no momento certo, no momento correto. Durante estes 1000 anos de trevas, quando a igreja era totalmente dominada e manipulada pelo poder monárquico ou imperial, houve uma incrível inversão de valores, ao ponto de poder dizer-se que os verdadeiros crentes eram aqueles grupos que a igreja acusava de heréticos, e os verdadeiros hereges comandavam a igreja. O povo da Idade Média vivia enganado pela tradição dos homens, por falsas doutrinas que lhes faziam exigências absurdas e iníquas. Vivia sob a escravidão e ignorância permanentes. Amados, esse foi um resumo sobre a aula do poder e declínio da igreja. Na próxima aula falaremos sobre restauração da igreja. Vou ficando por aqui, dizendo que estou com saudade de cada um de vocês. Não esqueçam que eu amo cada um de vocês. Vocês têm estado presentes nas minhas orações diárias, né? Então, beijo no coração. Fiquem com Deus. Até a próxima. Beijão.